Opa, engasgou ali, né? Fui começar com o Olá, deu uma engasgadinha ali. Muito boa tarde, está começando mais um Cotidiano, um programa feito especialmente para você, né? Então, como sempre, nosso programa é especial, a gente trata sempre de assuntos para cuidar de vocês, para cuidar da autoestima de vocês, para cuidar da saúde de vocês. E eu sempre falo, eu estou aqui também para aprender, assim como vocês aí em casa, né? Que não sai, não desliga a televisão nesse momento nosso aí do cotidiano, né? Que a gente tem muita coisa para aprender. Eu sempre brinco no programa que eu falo que de médico louco todo mundo tem um pouco, que é um ditado mais do que antigo, porque é um ditado bem verídico, né? A gente acaba tendo alguns problemas de saúde e nós achamos como médicos que somos, né? Aprendendo na vida que qualquer coisa resolve um chazinho, toma um chazinho de erva cidreira. Até tem uma pessoa que eu gosto muito, não vou dizer o nome dela, basta você falar que não está se sentindo bem, ela fala assim, toma um Yakult. Eu não sei para que tanto serve o Yakult, mas, enfim, tudo serve para curar o Yakult. O Yakult curar algumas coisas, né? Mas por que eu estou brincando assim antes de começar o programa? Porque o assunto é bem delicado que nós vamos tratar hoje, que é sobre DST. Vocês sabem o que é isso? Doenças sexualmente transmissíveis. É um tanto quanto delicado, porque eu sei que até falar da sexualidade é difícil, então imagine falar de doença sexualmente transmissível, né? Mas a gente está aqui exatamente para isso. E para mostrar que, em alguns casos, né, na maioria dos casos, não é tomando um Yakult ou qualquer remedinho que você vai resolver o seu problema. E, às vezes, a pessoa tem o problema e nem sabe que tem esse problema. Tá? E nós vamos entender quais os tipos de doenças também sexualmente transmissíveis existem. E se o nome DST, se todas elas vai transmitir somente pela relação sexual. Enfim, nós vamos tentar entender um pouco mais desse universo aí que tanto... assola aí a grande parte da população, né? Porque a gente sempre vê falar em AIDS, né? Como se só houvesse a AIDS. E existe muito mais do que isso. E hoje a liberdade de expressão, vamos falar assim, a liberdade sexual, né? Está muito ampla, né? Dos jovens, da garotada toda. O pessoal da terceira idade também está com tudo aí, depois uns remedinhos que inventaram, né? Então a gente vai tentar entender melhor e aprender, acima de tudo, nos cuidarmos para termos uma vida plena. Tá bom? Então, a gente tem especialistas aqui para explicar para a gente, para ensinar a gente um pouquinho mais sobre isso, tá? Tem vários prêmios também para vocês, não saia daí, vai ligando para a gente. Tem sandália, tem um potinho de flor aqui, um vasinho de flor, tem um porta-joias, enfim, tem bastante coisa para vocês. Vai ligando, 3247-1010, não sai daí que a gente já volta, é rapidinho o nosso intervalo. Preço baixo e qualidade na hora das compras é no Supermercado Maluxo. No açougue tem carnes frescas todos os dias. A padaria tem aquele pãozinho quentinho a toda hora. E frios com qualidade e excelente preço. A hortifruti grande variedade e a mercearia está sempre completa. O estacionamento é amplo e fica na rua Segundo Lopes Carmona, 347, Centro Votorantim. E agora também no Parque Jataí, na rua Levante Santucci, 590. Entrega em domicílio grátis na hora, inclusive domingos e feriados. Venha para o Supermercado Maluxo. Travessia Modas. Moda com estilo e ótimos preços. Porque você merece o melhor. Moda feminina e masculina. Travessia Modas. No coração da cidade de Votorantim. Rua João Walter, número 29, Centro. Já voltamos, a gente vai estar aqui, estamos aqui, né, conversando com a, Maria Goretti. Falei, doutora, me empolguei, tem uma doutora aqui e eu acabei me empolgando. Com a Maria Goretti Martins, é isso? Pode falar no microfone, obrigada por estar aqui com a gente, viu? Boa tarde. Obrigada. E você é enfermeira, né? Eu sou enfermeira, né? Trabalho aqui na prefeitura, né, na saúde do município de Votorantim, no serviço de atendimento especializado, que é o ambulatório de DST/AIDS e hepatites virais. Então, existe um ambulatório na cidade somente para atender esses casos? Se a pessoa chega lá, é porque está com DST, é isso?
Então, o nosso ambulatório ele é referência para o município, né? E quando é feito o diagnóstico nas unidades de saúde, ou, né, às vezes o paciente vai direto nos procurar. E a nossa especialidade realmente é o ambulatório para o HIV, as hepatites e as demais DSTs, né? Que acho que a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre elas, né? Então, isso até que eu queria entender. Quando a gente fala em doença sexualmente transmissível, na maioria dos casos, a gente lembra da AIDS. Né? Acho que foi a que ganhou a maior repercussão, porque a pessoa acaba vindo a óbito, né? Vinha a óbito, hoje já não. Então, era uma doença assim que você adquiria, estava fadada a morrer. Por causa dos artistas que nós tivemos, acho que grande caso como Cazuza, né? Legião Urbana, né? O Renato Russo, e aí vai, né? Vários famosos, né? Lauro Corona, né? Quantos que passaram. E aí ficou aquele negócio, tem AIDS, morre. Né? Tem vida curta, né? Tem vida curta. Hoje já não é mais assim. Hoje já não é mais assim, né? A AIDS, a gente sabe que tudo começou na década de 80, né? Com os primeiros casos, com as notificações. E a população que era tida como grupo de risco, né? Que eram os homossexuais, os usuários de droga. Essa era a população mais acometida pelo vírus, né? E aí, com a busca dos tratamentos, das orientações, né? Os municípios, o Estado, né? O Ministério foram criando seus programas, né? Com as orientações, com as ações educativas, isso foi tendo um controle, né? Hoje em dia, claro, essa população, sim, os homossexuais, os profissionais do sexo, os usuários de drogas são o grupo de maior risco. Mas hoje a população em geral que faz sexo sem uso de preservativo também é grupo de risco. Então, grupo de risco são todos que têm relação sexual. Qualquer hoje pessoa é grupo de que já risco. teve relação sexual com mais de um ou outro parceiro, se ela nunca fez o exame, principalmente para o HIV, ela é grupo de risco, né? Porque, assim, as pessoas, sei lá, falar umas besteiras aqui, mas às vezes a garota, né, fala assim, não, é meu primeiro namorado, eu não vou ter problema de adquirir doença nenhuma. Mas ele é o primeiro dela. Mas ela não foi o primeiro dele. Exatamente. É o que a gente costuma orientar os Porque jovens. não tem isso na cabecinha, às vezes? Sim. Essa é questão de cultura, de orientação. Apesar da mídia, se você entra na internet, tudo, hoje você tem acesso a tudo na internet, né? Mas, às vezes, o grau de compreensão, a gente não sabe. Cada um entende o que quer. Né? E pela população que a gente recebe, muitos jovens que vão em busca de fazer os testes, é sempre aquela conversa. Ela parecia limpinha, né? Teve só um namorado, mas faz mais de 2 anos que ela nunca saía com ninguém. Então, assim, a AIDS é uma doença que os sintomas, né, ele demora para aparecer. Né? Se você se contaminar hoje com o vírus do HIV, não é daqui uma semana, 15 dias, que você vai começar a ter algum sintoma. Quanto se você tempo? se você tem um estilo de vida regrado, se alimenta bem, uma vida normal, você pode começar a manifestar algum sintoma da doença 6 anos ou até mais. Nossa, demora, sim. Então, por isso que a gente fala que a AIDS não tem cara. Né? Eu posso ser portadora do vírus. Né? Todo mundo tem imagem. Aquela pessoa é portadora do vírus do HIV. Você já vem a imagem que nem você falou, do Cazuza, desses profissionais, esses artistas mais famosos, né, que ficarem na mídia. Essa imagem é o fim. Entendeu? Tá. E hoje, com o tratamento, com o uso dos antirretrovirais, isso prolonga por muitos anos a vida das pessoas. Hoje elas podem morrer de pressão alta, de diabetes, de um câncer, mas do HIV está bem mais restrito. Bem mais difícil. Se a pessoa faz o diagnóstico precoce e faz o acompanhamento certinho. E ela pode continuar tendo uma vida sexual ativa, casar, ou continuar casado, se for o caso? Sim, a única coisa que a gente orienta é que, a partir de então, eles devem se prevenir, usar o preservativo. Aí entra outra dúvida minha. A gente falando da AIDS, mas vamos falar no geral, das DSTs. Só se transmite pela relação sexual? O HIV, não. O HIV, claro que a relação sexual é a grande maioria das nossas notificações. Certo. Mas, desde que você tenha contato com sangue, seja através de uso de drogas injetáveis, que as pessoas compartilham agulha e seringa, contato com sangue, secreção de alguma outra forma, né? Por exemplo, você vai socorrer um acidentado, um bombeiro, um policial, né? Ele pode correr o risco se tiver corte, sangramento, tá? Claro que a questão sexual é a grande maioria dos casos, né? Mas desde que tenha sangue, secreção, né? Se você tiver contato, dependendo do tipo de contato, corre-se o risco. Né? Dentista, se o material dele não for esterilizado de forma correta, é uma grande fonte de transmissão, porque praticamente todos os materiais de dentista não são descartáveis. Porque é vírus, né?
O HIV é um vírus. É um vírus, então... Só que assim, tem que ter uma solução de continuidade na pele. Você tem que ter um corte, o sangue tem que penetrar no seu organismo. E em toda relação sexual você tem contato, né? Com sangue, com secreção, tem microfissuras no relacionamento, né? E principalmente os homossexuais, né? Que a via de relação sexual é a anal, né? Ali tem muito mais, né? Um traumatismo, né? Ah, tá. Ah, então o risco é muito maior. então é por isso que eles Também, acabaram né? entrando mais no rol aí dos que mais acaba tendo a doença do que as mulheres? Porque o homossexual, a maioria deles tem uma vida muito promíscua, né? Eles trocam muito de parceiros. Isso a gente vivencia no nosso dia a dia lá, né? E a maioria não usa o preservativo de rotina. Não usa. Não usa. Você falou interessante agora, eles acabam tendo uma vida, né? Uma rotatividade, vamos dizer assim, Muito né? grande. De parceiros. Muito Mas grande. acho que não é só os homossexuais, não. Acho que tem mulherada também que dá uma... Hoje está tudo Não é? muito assim, né? Você sai no final de semana, vai para uma balada, fica com um, no outro final de semana vai para uma balada, fica com outro. Esse ficar, a gente não julga as pessoas, nós estamos aqui, acho que para julgar e dar lição de moral. Mas eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho mais de consciência, né? E de informação sobre como se adquire uma doença, valorizar o seu corpo. Então, se eu estou afim de transar com 10, 15 no mês, isso é um problema meu. Mas por que não me prevenir? Exatamente. Eu acho Né? que essa questão Qual é da o problema de usar um rotatividade... preservativo e de exigir do rapaz o preservativo? Hoje a gente orienta, quando a gente vai nas escolas, bater um papo com os jovens, que a menina tem que ter o preservativo na bolsa dela. E não esperar que o menino vai abrir a carteira e tirar o preservativo. É ela que tem que tomar a iniciativa também. Né? Se os dois querem, ela tem que chegar para ele e falar assim, não, tá aqui. Né? Fora o risco de uma gravidez se ela não usa o anticoncepcional. Tá? Então, mas aí que tá, né? Eu uso o anticoncepcional, eu estou inibindo a gravidez. Sim. Né? Mas pensando em DST, não. Aí que tá, né? O jovem, né? Não vou dizer o jovem, acho que todas, né? As mulheres, os rapazes, acabam pensando sempre nisso, né? Eu falo isso pelo meu sobrinho. Fala assim, não, porque a menina toma pílula. Mas a questão não é só essa. E hoje dizer que você não tem preocupa com o dinheiro para filho. adquirir essas coisas não é a realidade, porque todas as unidades de saúde nossas, principalmente o município de Votorantim, tem preservativo de graça, né? Não tem falta, o Ministério manda, a Prefeitura compra, isso não é... Até o preservativo feminino a gente tem. Claro que ele é mais desagradável para ser utilizado, as mulheres ainda não têm esse hábito, não têm essa cultura, né? Mas existe à vontade, né? Preservativo, gel para os homossexuais, para associar junto, né? Não sei se você sabe da... Não, como é que é? Porque assim, o homossexual, por ele utilizar, né, o ânus, né, nas suas relações, e pela dificuldade de elasticidade, o preservativo o látex acaba rompendo na maioria das vezes, né? E se você associar o gel, facilita. E isso tudo vocês... Tudo isso o Ministério, o governo fornece para o município. Então, o programa, além de todos os medicamentos para quem já é portador do vírus, do HIV, a gente recebe todos esses insumos. Então, vocês têm ainda a prevenção, né? Tudo para tratar a prevenção, que é o que interessa, na verdade, a população. Ninguém quer tratar o doente, a gente quer prevenir. É o que a gente fala quando a gente vai conversar nas indústrias, nas escolas, né? A gente não quer receber as pessoas lá já doentes. A gente gostaria que eles fossem lá para buscar uma orientação, uma informação, e não já com um diagnóstico, né? Porque o nosso serviço, além da gente ter os profissionais para o tratamento de rotina, de um HIV, de uma hepatite, de uma sífilis, a gente é porta aberta para o munícipe ou qualquer pessoa de outra região que queira fazer os exames. E os testes rápidos, né? Já chamam rápidos porque a gente faz na hora, em 15 minutos. Sai rapidinho? Sim. Entre bater um papo e realizar o exame, 15 minutos, meia hora, a pessoa já está com o diagnóstico. Acho que dá tempo de tomar um cafezinho ali, já segue o resultado, né? Já. E a gente oferece cafezinho mesmo. Oi, que joia. Minha amiga Clarinês. Oi, Clara, tudo bem? Clara é minha amigona, não sei se você conhece a Clarinês. Todo mundo conhece a Clarinês. É um doce de pessoa. Ela perguntando o seguinte: a criança nasce com HIV pela mãe, se tem algum tratamento para a cura da criança? Mas acho interessante, até vou mudar um pouco essa pergunta assim. Como que a criança vem adquirir o HIV da mãe? Ela adquire já quando gera ou ela adquire depois, na hora que está nascendo, aquele contato do sangue, do segmento que você falou? Como é que funciona? Então, a mulher portadora do vírus do HIV, se ela engravida, tá? É por isso que a gente orienta que toda mulher inicie o pré-natal logo no início. Então, no início do pré-natal é feita toda uma rotina de exames, inclusive o HIV. Tá? E se detectado, essa mulher, a partir dos 4 meses de gestação, ela já começa a receber a medicação, que é o antirretroviral, que é o coquetel que a gente fala. Então, essa criança, ela não é gerada com o vírus, é isso?
Não, a mãe ela é portadora do A mãe é vírus. portadora, mas a criança? A criança, se a mãe não fizer, não tomar essa medicação, o risco dessa criança nascer contaminada é muito grande. Ah, tá. Então, mas então Tá. existe um tratamento. Isso, a partir do momento que essa gestante, portadora do vírus, começar a tomar essa medicação durante a gestação dela, a partir do 4º mês, tá? Quando ela for dar entrada na maternidade também, ela vai tomar uma outra medicação injetável na hora do parto. Durante o parto, ela está recebendo um soro com antirretroviral. E essa criança, a partir do momento que nasce, por 2 meses, se eu não estou enganada, ela toma uma medicação também, um xarope, um antirretroviral. Tá? E essa criança faz, no caso nosso, no nosso município, ela faz o acompanhamento com a gente rastreia essa criança por quase 2 anos. Tá? A gente sabe que durante o 1º ano, essa criança ela vai ainda estar manifestando no exame de sangue o vírus do HIV, mas é um anticorpo da mãe. Verdade, manifesta. Então, a partir de um ano e pouquinho, ela já começa a negativar. E aí... Olha, eu jamais imaginava isso. Então, a criança nasce, faz o exame e vai falar, é positivo. Só que depois de um tempo, ele... Se a mãe fez o uso correto da medicação todo e a criança todo o tratamento, essa criança, a partir de um ano e pouquinho, ela começa a negativar. Porque o 1º ano ela está carregando os anticorpos da mãe. Então, não dá para dizer que ela... E desde que se iniciou essa introdução da medicação para as mulheres gestantes portadoras do vírus, dificilmente uma criança tem nascido contaminada. Como que está isso na cidade hoje, então? Olha, de todas as gestantes que a gente fez o diagnóstico, o município fez o diagnóstico e fizeram acompanhamento, nenhuma criança nossa hoje é portadora. Ai, é tão gostoso ouvir isso, né? Não é? Nós estamos com uma situação assim que a gente está Gratificante. triste, é um caso aí que a gente está em busca. Ela não iniciou pré-natal, está meio rebelde, Ela a não gente está em quis. cima. Vamos ver se a gente consegue. E é ainda. portadora? Sim. Mas também tem isso, a negação, não tem? Acho que talvez seja a não aceitação, toda a situação de vida, a gente não sabe o que é, companheiro, se tem, se não tem, se foi. É questão também de familiar, de consciência, né? então. A Ana Paula Moreira, do Parque da Vista, manda um abraço para todos aqui. Ela gostaria de saber quais os tipos de doenças DST que existem. Então, as mais comuns, além do HIV, nós temos as hepatites virais, principalmente a B e a C, tá? O HPV, que está muito na mídia hoje, que é o papilomavírus, que é o condiloma, as verruguinhas, conhecido popularmente como crista de galo, que se teve uma campanha recentemente para as jovens, para as meninas, a vacinação do HPV, porque o HPV são mais de 100 tipos de vírus, e a vacinação ela protege contra os 4 tipos mais graves que levam ao câncer de colo uterino, Por isso que foram escolhidas as meninas, era isso que eu te não que perguntar. os meninos não poderiam tomar. Só que como não tem uma vacina para toda a população, escolheu uma faixa etária de 10 aos 11 anos e pouquinho, que pensa que nessa faixa etária a menina ainda não teve atividade sexual. Senão Já para prevenir. Mas não que ela vai prevenir de pegar o HPV, porque são mais de 100 tipos. Tá? Nossa! Então, mas então essa vacina ela protege contra os 4 tipos mais graves. E essa vacina dura por quanto tempo? São 3 doses e aqui não tem reforço. É para a vida. Isso, mas isso não quer dizer que a menina, quando for ter um relacionamento, não deva usar o preservativo. Porque ela sim. pode pegar o HPV, ela pode pegar a verruguinha, tá? Porque a vacina, lembrando, protege contra os 4 tipos mais graves. Tá? Certo. Então, além do HPV, nós temos a sífilis, tá? Que é muito comum no nosso meio, a gente faz diagnóstico toda semana. Mas o que diferencia uma do outro, assim? Bom, o HIV é um vírus, mas a sífilis, como que é? Como que é de olhar e saber que é? Entendeu? Então, a sífilis é causada por um treponema, uma bactéria. Você pega principalmente por contato sexual, tá? O início dos sintomas nas primeiras... Se você se contaminar hoje, os primeiros sintomas para aparecer em 30, 45 dias... E passa, às vezes, apercebido. Por quê? Às vezes é uma lesãozinha, uma feridinha, indolor, não coça, que dura mais ou menos uma semana, desaparece, às vezes, o rapaz e nem a menina percebeu. Tá? Queda de cabelo, normalmente, alguns meses depois, pode aparecer um grosseiro no corpo, tipo uma alergia. A maioria das vezes é uma irritação na palma da mão e da sola do pé. Tá? Isso é muito comum. Tá? Esses são dos sintomas assim mais clássicos. E se a pessoa também não procura o serviço, o sintoma desaparece, vai no dermato, trata disso, passa creme. Com o passar dos anos,
essa bactéria ela vai se alojando nos músculos cardíacos, nos ossos e vai dando outras complicações, tá? Nossa. E o exame é tão simples de se fazer, né? E o tratamento também que é um antibiótico, o abetacil, é super eficaz, leva à cura. Eu vi falar, que a sífilis, ela pode até vir atacar o sistema neurológico, é verdade? Sim, pode levar à cegueira, né? É verdade isso, Sim. então? Nossa. Mas isso são uma pessoa já portadora já há alguns anos e que nunca fez o exame. Por isso que toda vez que o município oferecer campanhas, a gente está sempre lá no terminal uma vez por ano, a gente está sempre fazendo HIV e sífilis, é importante fazer. Né? Porque se você já teve um contato sexual... Você já é grupo de risco. Você já é grupo de risco. Tem que pensar em HIV. Tá vendo, gente? Não adianta ele falar assim, ai, meu namorado só tem eu. Ai, pare com isso, né? Meu namorado só tem eu, que você falou, né? É tão bonitinho, tão limpinho, né? E as outras DSTs, assim, que pode apresentar alguns sintomas mais visíveis, né? Logo após um ato sexual sem preservativo, alguns dias depois, o rapaz ou a menina pode ter algum tipo de corrimento, com coloração mais escura, reclama de dor para fazer xixi, dor no pé da barriga. Então, isso provavelmente pode ser uma DST, uma gonorreia, uma clamídia. Deve procurar um serviço de saúde, um profissional, né, para buscar o tratamento. Tá? Falar de coisa engraçada, coisa boa, coisa feliz agora, só um minutinho. Gente, é a última semana do circo Stonkovich. Já foi no circo? Não, meus filhos já estão grandinhos, querem mais isso. Ai, vai você? Ai, eu adoro circo, gente. Você gosta? Não gosta de circo? Estou falando com uma amiga aqui dentro do estúdio, vocês não sabem quem é. Eu adoro circo. Aqueles palhaços mais idiotas, sabe aquela coisa assim que eu consigo rir, adoro. Mas, por falar em Stonkovich, né? Quem gosta, a criançada gosta de circo, se é velho que nem eu também, que consegue rir com aqueles palhaços, a gente tem vários convites aqui para vocês. É a última semana do circo em Sorocaba, então não perca essa oportunidade de ir. Eu já fui, gostei pra caramba, muito gostoso, sem contar que o pastel de lá é muito gostoso. É maravilhoso, tá? Então não percam, um circo muito divertido, muito legal mesmo. Não é só para criança, acho que é para a família toda, para quem gosta, né? Eu tenho uma sobrinha que ela sempre teve pavor de palhaço, ela morria de medo de palhaço, ela cresceu com esse medo. Não herdou de mim, porque eu acho o máximo. Então, vão ligando aqui para a gente, tem vários convites aqui, eu vou dar um par de convite, tá bom? Para você poder ir. E dependendo da quantidade de pessoas que ligar aí, tem interesse, fala para a Verônica, fala assim, eu quero ir no circo e eu tenho 2 filhos. Mas já fala já para ela, porque daí eu já separo e falo assim, então tá, você já vai ganhar o convite, então não vou nem sortear, tá bom assim? Então você liga aí e fala para a Verônica, olha, eu tenho 2 filhos e quero ir no circo. Eu já separo para você e para os seus 2 filhos, tudo bem? Mas liga agora. E a gente vai para um breve intervalo e a gente já volta, não sai daí. Preço baixo e qualidade na hora das compras é no Supermercado Maluxo. No açougue tem carnes frescas todos os dias. A padaria tem aquele pãozinho quentinho a toda hora. E frios com qualidade e excelente preço. A hortifruti grande variedade e a mercearia está sempre completa. O estacionamento é amplo e fica na rua Segundo Lopes Carmona, 347, Centro Votorantim. E agora também no Parque Jataí, na rua Levante Santucci, 590. Entrega em domicílio grátis na hora, inclusive domingos e feriados. Venha para o Supermercado Maluxo. Travessia Modas. Moda com estilo e ótimos preços. Porque você merece o melhor. Moda feminina e masculina. Travessia Modas. No coração da cidade de Votorantim. Rua João Walter, número 29, Centro. Voltamos, eu vou aproveitar e fazer mais perguntas aqui, que é a minha amiga Maria Lúcia de Lima, lá do Vossoroca, mandando um abraço para a Mônica, para a convidada, tá? E para todos da TV. Ela gostaria de saber o seguinte, o uso de utensílios e roupas de pessoas infectadas pode transmitir? Vírus HIV? Acho que qualquer DST, né? Olha,
A DST, para você adquirir uma DST, você tem que ter o contato com sangue ou com secreção. Tá? O que a gente orienta as pessoas que, às vezes, estão cuidando de uma pessoa acamada, né? Que elas devem usar luvas, lavar bem a mão com água e sabão, que pode se correr o risco. Mas, assim, essa história que eu sentei na cama, né? Usei a toalha e peguei um HPV, peguei uma sífilis, é muito difícil. E utilizar entendeu? um copo da pessoa que está com a boca cheia... Olha, pensando em utensílios, a gente tem que pensar em herpes. Tá? O herpes labial não é uma DST, mas se você tiver contato, beijar uma pessoa, usar utensílio, você pode correr o risco. Agora, tem o herpes genital. Se a pessoa fizer sexo oral com alguém que tenha lesão, né, ela vai ter o herpes genital na boca. E aí pode contaminar utilizando um copo? Sim. Pode sim. ou não? Existe um risco pequeno. Um risco, mas existe. Pequeno. Agora, o HIV tem que ter contato com sangue e com secreção. Tá? Pode abraçar, pode pegar na mão. Nós trabalhamos no ambulatório, os pacientes nos abraçam, nos beijam. Não é assim que se pega HIV. Então, a gente fica muito triste quando alguém diz, aquela pessoa descobriu que eu sou portadora, ela corta até a calçada onde eu estou passando, não passa nem na porta da minha casa mais. Então, não é assim. Mas se fosse assim, você não podia nem andar de ônibus, lugar nenhum, porque você não sabe quem tem. A pessoa não está escrito na testa. É o que a gente fala, não é sentar num banco de ônibus, não é utilizar uma piscina pública, não é sentar num vaso sanitário público. Claro, um vaso sanitário público você tem que tomar certos cuidados de higiene. Mas não é assim que se pega uma DST. Tá? Para pegar as verruguinhas, para pegar uma gonorreia, para pegar uma sífilis, para pegar um HIV, uma hepatite, tem que ter contato com sangue e com secreção. E, normalmente, ou é por via sexual, ou é usando droga injetável, ou é manipulando, né? Como nós da saúde, que mexemos com sangue. Se a gente não tiver os cuidados, a gente pode ter o risco de acidentes, né? É dessa forma. Tá? Lavando uma roupa, usando uma toalha, compartilhando um sabonete, sentando na cama. Não é assim que se pega. Isso é bacana, é bem interessante, né? Porque as pessoas acabam criando um preconceito, né? A pessoa tem qualquer tipo de doença, se afasta, sai correndo, porque acha que vai pegar, vai contaminar. E não é assim. É falta né? de informação, né? Então, acho que as pessoas, antes de julgarem, devem buscar informação, né? Ou através da mídia, ou buscando o nosso serviço, né? Acho que porque o preconceito é complicado. Conhecimento, né? informação não faz mal para ninguém, né? Isso é fato, né? A Maria Aparecida Oliveira, já está aí 2. Mônica, um abraço para a convidada. Estou gostando muito do programa. É gostoso, né? Bem legal ouvir isso. É possível ter uma vida sexual, então, prazerosa, mesmo sabendo que você está com a doença? Pergunta da Maria Lúcia. A gente já respondeu, né? Se for pensando no vírus do HIV, sim, a pessoa pode ter uma atividade sexual normal, porque ela está com as suas funções, né, fisiológicas normais. A única coisa que a pessoa tem que ter em mente é que ela tem que usar o preservativo. Qualquer uma dessas doenças DST, ele pode continuar tendo uma vida saudável. As hepatites, o HIV... Mas se prevenindo, sempre. Se prevenindo, porque senão o risco de passar para o parceiro que não é portador existe. Tem umas coisas que a gente vê que revolta, causa uma certa tristeza. Eu agora não vou recordar o nome desse evento que eles fazem. Inclusive, em São Paulo é muito feito isso. Rave? Não é rave. É como se fosse uma roleta russa. A pessoa é portadora do vírus. Mas é nas festas raves que isso acontece. Eu vi também. até no Fantástico a matéria desse rapaz. Ele marca encontros, né? Seja com homens, seja com garotas e tudo mais. E nesse meio você sabe que tem ele uma pessoa... Ele fura o preservativo, né? Ele tem um nome, essa brincadeira, que ele usa o termo de brincadeira, que isso é uma coisa absurda. Enfim, não tem nem palavras para dizer. Eles são portadores, furam o preservativo para contaminar outra pessoa. Você já viu isso? A gente escuta essas histórias. Eu vi a matéria, o rapaz, né, não mostrou o rosto dele, lógico. Falou que ele pratica isso, ele não tem remorso nenhum. Eu acho impressionante como pode tanta maldade. Mas as pessoas que vão nessas festas sabem que isso existe. Que existe lá dentro, nesse meio, uma pessoa soropositiva. Já sabe. Já sabe. E o prazer disso é você estar correndo risco. Nessa roleta russa isso. mesmo. Então, isso que eu estou falando, as pessoas estão indo em busca de uma necessidade que só a droga, a cocaína, essas coisas não estão satisfazendo mais. Então, eles estão em busca de outras coisas, de correr o risco de pegar uma infecção. Qual o prazer de ficar doente? É difícil entender a cabeça. Não dá, então, né? eu acho que os jovens têm que ter consciência, têm que ter noção do que está acontecendo, né? Porque depois, no futuro, né, eles podem se arrepender, né? Podem ser portador de uma doença aí,
E não E adianta aí já comprometeu o seu futuro, né? e não adianta falar que é falta de informação, né? Que nem se falou. Aqui na cidade nós temos onde buscar informações, onde buscar ajuda, né? E até ajuda psicológica, se for o caso, Se né? for o caso, sim. Gente, vai ligando aqui, ó, para participar do sorteio do circo. Quem tiver filhos, filhas aí, sobrinhos, netos, amigos, não importa. Vai ligando, já fala para a Verônica quantas pessoas tem na casa que quer ir no circo, que já vai ganhar os ingressos aqui, porque é a última semana, hoje é quinta, então domingo está indo embora o circo, a gente tem que aproveitar. Maria Aparecida Constantino, Parque Bela Vista, mandando um abraço também. A Tabata do Jardim Europa, Mônica, um abraço. O José Alcides, da Vila Irineu, o programa está ótimo. Olha que gostoso, né? Irene Marli Laureano também, Jardim Serrano 2, abraço para todos aí, que está muito legal. A Marinelli Pires, do Jataí, também mandando um abraço para a gente. Essa semana, não sei se vocês acompanharam, se você acompanhou, no interior aí do nosso país, uma mãe foi levar a criança no dentista, né? E o dentista viu que essa criança de 6 aninhos estava com uma DST na boca. Você chegou a acompanhar esse caso? Não, só pelo que você tinha comentado. Eu achei uma sutileza muito grande do dentista, né? A sensibilidade dele de ter percebido isso. E ele teve uma certa sutileza para comentar com a mãe. Ele não foi falando, mas ele falou assim que não ia tratar a criança porque não era um problema para o dentista resolver, né? Odontológico, e pediu para que ela procurasse um posto de saúde para fazer uns exames. Né? Quando ela procurou o posto, foi feito o exame e descobriu que essa criança tinha sido vítima de violência sexual. É isso que eu ia comentar. Para uma criança estar com uma lesão suspeita de DST na boca, essa criança Foi molestada. E mostrou as fotos da boca dessa criança. Estava absurdo. Aí eu até te pergunto, estava os lábios virados, assim, muito cheio de estava inchado mesmo. Aí eu até pergunto, por que ficou tão infectado assim? Quer dizer, estava com uma aftazinha e a mãe acaba achando que é uma afta. Porque até então essa matéria não falou isso, mas para chegar no estágio que estava a boca daquela criança, não foi de uma hora para outra, foi? Ou acordou, dormiu e a boca inchou daquele jeito? Não, essa criança devia estar, né, com algum processo, né? E quando a mãe percebeu, já estava em estado avançado, né? Aí não dá para saber se era uma lesão de sífilis. Foi falado diagnóstico na entrevista? Não, falou que era um DST, que ele tinha sido vítima de abuso sexual. Provavelmente uma sífilis, né? E aí Essa demora boca para da manifestar. criança era absurda de se ver, era absurda, era coisa assim surreal. E a criança provavelmente nunca comentou nada com os pais que Daí alguém fazia ela praticar alguma coisa. que ela contou. Foi aí que ela contou que o que tinha acontecido, que o vizinho fazia isso com o garotinho. Aí que ele contou. Porque eu estou falando isso de nascer, assim, porque eu acho a importância que se tem de procurar ajuda e de não simplesmente ir numa farmácia, que nem eu brinquei, né, do médico louco, porque de repente aparece uma afta na boca, e a gente até está conversando lá fora, né? Eu penso sempre que é afta e vou na farmácia e peço um remedinho, né? E aí pode não ser afta, né? Pode ser outra coisa. Exatamente. E aí, essa mania a gente tem de ir direto na farmácia, que é mais fácil, aí pega o remedinho, aí que nem você falou, passa. Aí depois de uns dias, volta. Na verdade, eu estou sugerindo que seja uma afta. Mas será que é uma afta? Então, mas você, por exemplo, você é uma adulta, você tem a noção de que hora que você precisa correr. Agora, uma criança, se ela não comentou nada e a mãe não tem o hábito de acompanhar seu filho, de fazer escovação nos dentes, observar, quando foi olhar... Então, mas o adulto acaba também errando, né, de acreditar que não é nada. Só que nem você falou, a partir do momento que ele teve uma relação sexual, já é grupo de risco. Sim. Não é? O que você faria? O que você diria para essas pessoas que têm esse hábito de falar assim, não, deixa que eu vou na farmácia rapidinho? O que a gente orienta sempre nos nossos bate-papos, né? Que qualquer coisa anormal no seu organismo, seja pensando em DST ou pensando em qualquer outra coisa, procure um profissional, né? Não, né, a gente não tem nada contra os farmacêuticos, o balcão de farmácia. Imagina, muito pelo contrário, eu preciso muito deles. Mas, assim, procure a unidade de saúde do seu bairro. Não necessariamente você precisa diretamente falar com um profissional médico, mas a gente tem pessoas lá que, há muitos anos que têm uma certa vivência, tem enfermeiros, pessoal da enfermagem. Às vezes, um simples bate-papo, a pessoa já está tão acostumada, ela tem uma vivência de saúde pública, né? Que ela já pode até falar assim, olha, vamos, né, vou encaixar você. Só de bater o olho já sabe, né? Então, assim, né, é realmente procurar uma unidade onde você possa ter confiança nos profissionais para tirar sua dúvida. A gente tem sim que buscar. E se não ficou satisfeito, tente uma outra. Certo. E se tem uma dúvida e está pensando em DST,
O nosso serviço é de segunda a sexta, das 7 às 16. Sempre tem um profissional lá para dar uma orientação. Não para no horário de almoço? Não para no horário de almoço. A gente tem uma profissional médica lá que está todos os dias das 10 a 1h. Ela tem essa flexibilidade. Segunda a sexta, das 10 às 13, né? Eu tenho essa profissional, essa médica lá. E ela tem essa flexibilidade para estar dando essa orientação, para fazer esse acolhimento. Mas tem que agendar com o médico? Como é que funciona? Tem. Se você vai em busca de uma orientação e para fazer o teste, a gente tem essa disponibilidade. Mas para consulta, aí tem que agendar? Consulta, no nosso caso, para a gente ter um ambulatório específico, é só com diagnóstico. Tá? Só com diagnóstico. Para você passar de rotina com o nosso ginecologista, com o nosso infecto, você já tem que ter um diagnóstico. Ou HIV, ou hepatite, ou sífilis, ou HPV. Aí você entra na rotina. Mas quando você vem de porta aberta, que a gente fala, né? Porque você teve uma situação de risco, ou sexo sem camisinha, né? Ou alguma dúvida, essa pessoa é acolhida. Por mim ou por essa médica que está com a gente lá todos os dias, a gente oferece os testes rápidos, né? E se tem algum diagnóstico no exame ou, ou nos testes, ela já é direcionada para o acompanhamento, com o profissional adequado. E nessa acolhida que vocês fazem, né, de portas abertas, a pessoa chega lá, como que é a abordagem? A pessoa chega sempre já falando que está com problema? A pessoa já chega retraída, com a mãozinha para trás. Como que... Porque lá fora a gente tem várias faixas, né? Faça o seu teste HIV, teste rápido. Aquela vergonha de entrar. A maioria fala que já passou ali 10 vezes, agora que teve coragem de entrar. Olha que dó. Eles já chegam falando, aí quando demora para falar, a gente já fala, você quer fazer os testes? Sim. Aí a gente acolhe, já passou aqui uma vez? Não. Então vamos fazer uma folhinha, uma fichinha, né? Aí quebra o clima. Aí vocês fazem algumas perguntas para tentar? Sim, aí a gente vai para um atendimento individual, ou eu, ou a médica que trabalha lá com a gente bate um papo, faz umas perguntas, o que está trazendo aquela pessoa ali, por que ela está ali, ela está preocupada com alguma coisa, daí ela vai falando. Se foi sexo sem preservativo, a gente pergunta quantos dias, porque se faz 15 dias, uma semana, foi no final de semana, a gente faz os exames e orienta que ela tem que retornar a repetir, porque se você se contaminar com o vírus do HIV, a gente tem um período de 30 a 60 dias para realmente... É o período de janela que a gente fala. Né? E o exame ele é único para diagnosticar sífilis, outros que você falou? Como é que funciona? Lá nós temos os testes rápidos para o HIV, para sífilis, para hepatite B e hepatite C. Para cada um é um teste. É um teste. É uma picadinha, um furinho na ponta do dedo. Né? Então, o exame é muito simples. Tá? E muito eficaz. Tá? Então, dentro desse questionário que você vai saber qual o exame que essa pessoa normalmente vai ser a gente, se a situação de risco é sexual, é uso de droga, a gente oferece todos. Dificilmente, a não ser que a pessoa não queira. Mas, né, não existe isso. Ela já vai lá em busca de fazer o teste, principalmente para o HIV. Né? Nós é que orientamos, que além do HIV, a gente faz sífilis, faz as hepatites também. Tá? E se ela tem uma queixa de verruga, a gente, né, se pergunta, né, tem alguma coisa no órgão genital, alguma coisa que você observou. Se tem, a médica estando lá já examina, já avalia, se é um rapaz, já encaminha para o urologista, se é uma menina, já encaminha para ginecologista. Né? A gente está falando muito dos jovens, né? Como se só eles fossem culpados, né? Ou só eles que fizessem sexo, né? Vamos falar assim. E a gente sabe que não, que hoje, com a chance aí dos remédios, né? Com a melhora de qualidade de vida, né? Os adultos, a terceira idade, também está nesse quadro, né? A gente tem... Eu conheci uma senhora de 60 anos, né? Não é daqui da cidade, mas ela adquiriu HIV do marido dela. Quer dizer, ela só tinha ele na vida. Sim. Né? Isso acontece bastante. Né? 60 anos. Quando que ela ia imaginar? Ela nem sabia o que era AIDS, ela nem sabia a doença o que era, né? E ela adquiriu. Infelizmente, hoje os casais heterossexuais, né, se o parceiro ou a parceira tem relacionamento extraconjugal e não se previne, ele leva aquilo que ele adquiriu lá fora para o parceiro ou para a parceira. Isso é muito comum. Então, isso é questão de consciência. Né? A gente não julga ninguém, a gente não dá lição de moral no nosso trabalho, né? Mas a gente sempre orienta. Se você tem uma parceira fixa, tem carinho pela sua parceira ou pelo seu parceiro, mas tem necessidade de relações extraconjugais, que tenha consciência que usa preservativo, porque senão você vai levar alguma coisa para dentro de casa. Porque a gente está colocando jovem, a gente sabe que existe um problema sério de casados, né? Tanto homens quanto mulheres, acho que não existe o santo nessa história, né? Que acaba buscando parceiros, parceiras, relações até homossexuais fora do casamento, né? E com isso ele traz
Ele traz o que ele pegou lá fora que ele- dentro de casa. E é aquela história, né? Acredita que isso nunca vai acontecer com ele, né? E a mulher, muitas vezes, também. Tô casada há 20 anos, tô casada há 30 anos, né? Tô casada há 10 anos, meu marido é um santo, é uma maravilha, é um pilar da sociedade. É difícil num relacionamento fixo, quem é casado há muitos anos, você exigir Então, o uso do preservativo de Gorete, rotina. Isso é muito difícil. Então, Gorete. É preconizado, é orientado que todo mundo deva usar o preservativo, mas isso é muito difícil. Por isso que a gente orienta que quem tem um parceiro fixo, que tenha bastante diálogo, que se converse, né? Se a mulher é um pouco mais esclarecida, que fale para o parceiro, olha, existem essas doenças, coloque medo um pouco nele, né? Porque normalmente os homens são mais desligados. Porque é aquela história. Aquela história, mas aquela moça é limpinha, não tem perigo. O limpinho não existe, não é um limpinho fisicamente. A maioria das DSTs não está estampada. E o marido, a esposa, ou seja, que trai, ele nega até a morte, né? Para que eu vou usar? Imagina, só tem você, querido, querida, imagina, eu sou o pilar da sociedade, né? Então eu sou um bom cristão. Vai mentir casal até tem que a ter morte. muito diálogo, aí tem Então, que ter a questão da fidelidade. Isso já é um assunto que delicado, não dá, né? não dá, Isso não é questão dá. de formação, de cultura, isso seria muito bom se cada um tivesse seu parceiro fixo, a gente não teria DSTs. Acho que a palavra... Como dengue, né? Se cada um cuidasse do seu quintal ou não tivesse água parada, nós não teríamos dengue. Eu respeito, acho que em todos os casos eu respeito, né? É. A dengue é o respeito que você tem que ter por você e pelo próximo. Nessas doenças é a mesma coisa, o respeito que você tem por você e pelo próximo que está contigo, né? Mas, enfim, por isso que está aí essas doenças. E na pergunta que você fez, a terceira idade hoje tem aumentado os casos de AIDS? Sim, não de uma forma, ainda continua a faixa etária dos seus 30, 40 e poucos, a maior faixa etária do Mas mundo de acabamos casos tendo casos a mais Sim, na porque terceira eles estão idade. tendo uma qualidade de vida melhor, com os tratamentos para pressão, para diabetes, as pessoas estão morrendo mais tarde, se eles perdem a parceira, né? Se eles participam de alguma atividade de terceira idade, de clube, alguma coisa, acabam tendo a oportunidade de conhecer outras pessoas e o relacionamento surge, né? Agora me conte uma coisa. Essa molecada aí, da idade do Rony, assim, que vai para as festas e beija uma, porque tem uma competição, né? Pra Quem ver beija mais? Quem beija mais, né? Pode pegar alguma doença? Que nem você falou da dentista, algum aparelho e tudo mais. E através do beijo? Então, vamos lá. A questão do beijo, né, não tem nada comprovado assim que o beijo se transmite o HIV. Mas se você tem uma lesão na boca, a pessoa usa um aparelho, né, esses aparelhos ortodônticos, você tem lesão na boca, e aqueles beijos são aqueles beijos cinematográficos de desentupipia, existe um risco? Existe. Se tiver sangramento e você tiver uma lesão na boca, existe. Pode pegar a sífilis? Você pode passar assim? Sim. Se você fez sexo oral com alguém que tem a sífilis e você está com a lesão na boca e você for beijar alguém, existe. Tá vendo, Se você tem, né, o herpes genital, fez sexo oral com alguém, está com herpes na boca e vai beijar outra pessoa, você passa. O HPV, que são as verruguinhas, se você fez sexo oral, tá? Você pode manifestar lesão na boca, vai beijar alguém, né? Tem fricção, aí acha tem uma atrito. aftazinha, né? Então, aí tem que avaliar. Então, tem que pensar bem. Transou, fez sexo oral, não usou preservativo? Né? Então, assim... É isso aí, meninada. Não dá para sair beijando não, viu, Anne? Não dá para beijar muito, Na minha não, época, a gente se falava que beijar muito pegava sapinhos, não é só sapinho. Na verdade, que falavam sapinho, porque não tinha um tabu de falar DST, não sabia se mas falar não sobre tinha isso. muito essa história Mas não era de sapinho AIDS, que de pegava, HPV. não, né? Hoje você pega uma variedade aí de sapinhos. A gente vai um breve intervalo, a gente já volta, já vai para o sorteio também, tá bom? Não sai daí. Preço baixo e qualidade na hora das compras é no Supermercado Maluxo. No açougue tem carnes frescas todos os dias. A padaria tem aquele pãozinho quentinho a toda hora. E frios com qualidade e excelente preço. A hortifruti grande variedade e a mercearia está sempre completa. O estacionamento é amplo e fica na rua Segundo Lopes Carmona, 347, Centro Votorantim. E agora também no Parque Jataí, na rua Levante Santucci 590. Entrega em domicílio grátis na hora, inclusive domingos e feriados. Venha para o Supermercado Maluxo. Travessia Modas.
Moda com estilo e ótimos preços. Porque você merece o melhor. Moda feminina e masculina. Travessia Modas. No coração da cidade de Votorantim. Rua João Walter, número 29, Centro. Já voltamos, eu queria só que vocês só falassem rapidinho dessa doença do beijo, coisa papuf. Então, a doença do beijo é chamada de mononucleose. Tá? A maioria dos jovens, por essa questão beija um, beija outro, tá? Mas, assim, não é nada grave, mas normalmente os sintomas são gânglios, um exantema pelo corpo, né? Pode ser tratado, às vezes, como uma infecção, uma gripe, um antibiótico, e está tudo bem, e passa. Então, a maioria da população jovem, se for fazer uma pesquisa para mononucleose, vai dar positivo. É por isso que é chamada doença do beijo. Tá, mas não é nada assim que tenha sintomas ruins. Mas né, como a doutora Vera falou, chamando a atenção, além de você pegar todas essas DSTs, a mononucleose está no meio. Né, que é uma doença. Quanta coisa, né? É demais. Agora, impedir as meninas de beijar é difícil. Não, impossível, impossível. Por isso que quando arruma um namoradinho, é melhor deixar namorar. Porque senão fica cada final de semana com um, aí já... Aí é pior ainda, né? É melhor deixar namorar, conhecer o namorado, acolher o namoradinho, a namoradinha em casa, receber bem. Pelo menos sabe com quem está ficando, né? Só para a gente dar uma fechada no programa, então. Então, dentro das doenças DST, a gente tem aquelas que são transmitidas por bactérias, vírus e fungos. Qual a diferença? Então, para quem... por exemplo, o vírus, que são as hepatites, o HIV... a potência deles, é isso? Não, pensando em forma de sintomas, né? Por exemplo, os HIV e as hepatites, praticamente você não tem sintomas do início, então demoram anos para manifestar alguma coisa. Por bactérias, os sintomas são mais visíveis, são mais rápidos, como no caso da sífilis, sempre tem uma lesãozinha, aparece um grosseiro no corpo, né? Os corrimentos, né? As gonorreia, clamídia, sempre já vai ter um sintoma na primeira semana, então... Né, os sintomas são... E as bactérias, a maioria delas tem tratamento, tem cura, que são os antibióticos. As virais são mais difíceis. No caso do HIV, a gente tem um controle, uma medicação que controla a multiplicação do vírus no organismo, mas não que elimina. E, no caso das hepatites, existe o tratamento, que tem sido bastante eficaz, mas tem uma chance de cura e uma porcentagem que não consegue a cura. E o HPV, ele não existe uma cura, uma porcentagem da população que se contamina com o vírus, o seu organismo consegue eliminar e tudo bem, mas uma porcentagem da população fica com vírus no organismo, lá latente, vira e mexe, baixou a imunidade, pode aparecer a lesão, como no caso do herpes. Tá? As pessoas que tenham DST, elas podem vir a fazer doação de sangue? Dificilmente, porque um HIV não tem como doar, as hepatites também não, né? Sífilis, toda vez que ela for doar sangue, vai apresentar uma sorologia positiva. Também não. Tá? Então, ela não pode salvar vidas. Depende da DST, mas é muito difícil. Tem DSTs que nem HIV, as hepatites, a sífilis, sempre vai dar uma sorologia positiva. Então, o banco de sangue já vai descartar. Gente, a gente pensa que é fácil, né? Quando a gente fala... Por isso que eu falei que era um tema delicado, né, DST. A gente falaria 2, 3 programas aqui sobre isso. Tem muita coisa para se falar. Muito preconceito, muito estigma, né? Falta de conhecimento, né? Apesar de... Acho que é isso ainda o pior, né? A falta de conhecimento, né? Por mais que de forma correta, né? Porque a juventude, às vezes, busca aquilo que interessa. Porque, que nem você falou quando começou o programa, né? A internet está cheia de informações, mas depende como eu procuro. Eles já chegam para a gente já lendo tudo. Então, já sabem tudo. Mas, assim, eles leem e ficam aquilo que interessa. Isso que eu estou dizendo. A internet é cheia, tem tudo lá. Ou já chegam achando que estão portadores do vírus. Porque não faz nem uma semana que viveu uma situação de risco, ele já está com sintomas. Porque uma coisa é você dizer, eu me contaminei com o vírus hoje, eu sou portadora, e dizer que você tem AIDS. Todo esse processo leva um tempo. Não é assim, né? Você hoje é portadora do vírus. Para você dizer que tem AIDS, você já tem que estar com algum sintoma da doença. Isso pode levar alguns anos. Tá? Então, a pessoa que é saudável, ela é soropositiva. A pessoa que já começou a ter algum sintoma da doença, a gente fala que ela tem AIDS. Oxalá, hein? Não é fácil, não. Vou pedir para o Rony ver lá com a Verônica para mim, os papéis aí, que a gente vai fazer sorteio. E passou 1 hora, você acredita? Ainda bem. Demorou?
Não, foi rápido. Ah, viu só? Falei que não ia demorar. Posso dar uma sugestão? Deve. Então, vocês poderiam ir com a sua equipe lá no nosso ambulatório. Por favor. Aí Onde você fica? pode bater um papo Vamos, com os vamos. profissionais, né? Qual que é o endereço do ambulatório? Você falou os Isso. horários, tudo, mas qual que é o endereço? Tem telefone? Tem alguma Sim. coisa que as pessoas possam saber, tirar alguma dúvida por telefone? Como é que é? Sim. Então, o nosso serviço fica ali na João Alarcon, número 50. Onde que é, João Alarcon? No bairro Jardim Catu, é uma travessa da Avenida São João, tá? Próximo, tem um restaurante na esquina, em frente ao Salão de Beleza da Marisa, próximo ao supermercado Maluxo. Ixi, Eu já estou fazendo propaganda, quero Próximo ganhar. ao Maluxo? Então é aqui pertinho. É bem, a rua bem de frente, é pertinho daqui. Nosso horário de funcionamento é das 7 às 16, tá? Das 7 da manhã? Das 7 da manhã às 16 horas da tarde. Tá? O nosso telefone é o 3343-2740. Repete bem devagarinho. 3343-2740. Tá? Eu estou lá todos os dias, a doutora Vera também. Qualquer dúvida pode pedir para nos chamar no telefone, que a gente puder estar orientando, a gente vai estar. E se quiser ir lá fazer os exames, a gente orienta de preferência e no horário, no período da manhã, né, que sempre tem um técnico lá, o período da tarde já é mais restrito. Outra pergunta. O jovem, né, menor de idade, que beijou bastante, que foi nessas raves e tudo mais, e de repente está sentindo alguma coisinha, ele pode ir lá sozinho, sem os pais? Ou Sim. tem que ter uma pessoa maior de idade para acompanhar Acima esse de jovem? 12 anos, ele já pode se Ele- consultar sozinho. Ele pode. Claro que, dependendo da faixa etária, dependendo do resultado de exame que der, a Assim, gente deve vai ser pedir para um responsável para, né, porque a gente não sabe o que esse jovem pode fazer. Tá. Mas ele pode sozinho. Ah, tá. Porque Pode também sozinho. é uma outra dúvida, né? Às vezes Não, o jovem a fala, gente não posso não. ir por causa da idade e tal, Não, então ele não. pode. Acima de 12 anos de estatuto, ele já pode passar em consulta médica Ele sozinho. pode ir sozinho lá. Pode ir sozinho. Então, para saber das doenças dessa A gente sempre pede, se ele está com alguma dúvida, alguma coisa, que se tem algum colega que ele confie, que leve junto para dar um apoio moral. Ah, né? então tá aí. Dá um recadinho para quem está em casa, então, Gorete. Olha, gente, né, se você tem alguma dúvida, né, procure o nosso serviço para a gente bater um papo. Se você é jovem, não esqueça de pegar o preservativo, colocar na carteira, a menina carregar o preservativo na bolsa. Namorar é bom, beijar é bom, mas com responsabilidade. Tá certo. Vou fazer o sorteio rapidinho aqui, então. Nosso tempo já está estourando. Primeiro eu vou sortear o porta-joias aqui. Vai para Maria Lúcia de Lima. Aí, Maria Lúcia, ganhou um porta-joia. Porta-joia é porta-anel, tá? Estou falando porta-joia, mas é joia, né? Ah. E Ana Paula Moreira, do Parque Bela Vista, ganhou o vasinho de flor, oferecimento da Cida Nobre. A sandália vai para Maria Aparecida Oliveira, do Jataí. Os ingressos do circo, a Verônica não marcou os nomes aqui para mim, mas eu estou sorteando aqui. Ó, um par de convite, então, vai para Marinelli Pires, do Jataí. Outro par de convite vai para Irene Marli. Deixa eu contar aqui quantos convites tem, né? Porque 1, 2 já foi. Mais 2. Dá para sortear mais 2 aqui. Tabata Cristina, Jardim Europa, um par de convites também. Eu não vou sortear todos, porque se a pessoa vier aqui e for 3 pessoas, daí leva, né? Melhor assim, tá bom? Então essas pessoas foram que ganharam os ingressos para o circo. Se puder vir entre hoje e amanhã para retirar, tá bom? É melhor. Quero agradecer mais uma vez, então. Você fala tão suave, né? Tão tranquila, gente. Dá até prazer em ir lá fazer exame, né? Porque falei profissional para profissional mesmo, né? Porque Acho que nós somos tranquilos, né, doutora Vera? Vamos falar a verdade, que tem profissional que assusta a gente, né? Não, mas em é qualquer, tranquilo. em qualquer profissão, em qualquer área. E na área de saúde tem uns que assustam a gente também. Mas os jovens chegam lá assustado, mas eles voltam para bater papo, Mas também, para quem tomar que não café. voltaria a conversar com você? Esse semblante tranquilo. Parece a Madre Teresa falando. Ai, meu Deus. Nossa, Jesus. É sempre assim? Meus colegas falam que sim. Olha só que belezinha, gente. Olha, é gostoso porque você transmite uma paz, transmite uma segurança e transmite uma forma assim simples de lidar com a situação. Que de Mas acho repente que para a gente trabalhar com o público, a gente realmente tem que ter paciência. Mesmo, às vezes, a gente tem que contar até 10, né? Porque para trabalhar com a população, a gente Não, com tem que ter certeza, um com pouco... certeza. As pessoas não têm paciência, né? As pessoas... E a nossa população é muito carente. Elas chegam, às vezes, né, já nervosa, e se você não entender o que eles estão querendo, já... Quer ser atendido agora, já nesse instante. Então, você fala, às vezes você fala um não, como se fosse um sim, e eles aceitam numa boa. Parabéns, parabéns mesmo, de coração, assim, a sua forma de ser. A doutora Vera, que não quis aparecer, mas está aqui, viu, gente? Uma próxima, ela Ela existe, mostra ela para nós aí.
povo de casa, muitas pessoas já conhecem a doutora Vera, né? Dá um tchauzinho só, Vera. Tá? Ela não quis falar, acho que a gente tem que respeitar, né? Ela disse que estava com vergonha, enfim. Os adolescentes adoram a doutora Vera. Com certeza, ela é um doce. Falei para ela, é atleta, né? Ela tem o maior jeitinho de atleta. Não, eu não sou. Falei, meu Deus do céu. E é porque ela é toda jovial, né? Então é gostoso. Parabéns. Bem moderna, viu? Super, muito moderna. Já percebi. O nosso papo lá fora estava esquentando, a gente teve que parar. Tudo de bom mesmo, viu? Parabéns, Vera. Quem sabe um dia você cria coragem e venha conversar com a gente. Você viu que não dói. Mas é uma companheirona. Nossa, com certeza. Parabéns mesmo. A gente já ouviu falar muito do seu trabalho na cidade, né? Já ouvi bastante, porque eu também vi mexendo com jovens por aí. E eu posso dizer para você, né, e para quem está em casa, que você não tem ideia, ou deve ter ideia, né, do quanto você é querida. Parabéns. Obrigada. Parabéns. E a Gorete também. Todo mundo fala da Gorete, né? Todo mundo te conhece, né? Todo mundo conhece a Gorete. Parabéns com vocês, DST, então. A gente fica famosa. Quero aproveitar e mandar um super beijo bem grande para a Isilda, nossa secretária, né? Nossa chefa. Que graças a ela vocês estão aqui, né? Ela está aí trazendo esses profissionais maravilhosos, que a gente tem que mostrar esse trabalho que a cidade faz, né? Muitas vezes as pessoas vê os defeitos e não vê as qualidades, né? Então, olha, é grande. Não é? E a gente olha o trabalho fantástico que vocês têm, que vocês fazem aqui na cidade, né, junto com a secretaria. Então, tem que ser mostrado e tem-se um bom atendimento, sim. Não é? Então, vai um beijão aí, Zilda. Obrigada, viu? Mais uma vez, Gorete, muito obrigada. Então, tá. Tchau, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. E semana que vem, eu acredito que a gente está aqui, se o Todo-Poderoso assim nos permitir, eu acredito que Ele vai nos permitir, né? Fiquem com Deus, se cuida, a criançada, beijo, não tem problema não, tá? Mas se cuida, tá bom? E qualquer coisa que você pensar, vai lá falar com a Gorete ou com a doutora Vera, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.